Olá pessoal, estamos de volta aqui com essa conexão que é o Pode Tudo Podcast pela TV Cidade Verde, pelas nossas redes sociais no YouTube, Instagram, por esse universo gigante das redes sociais. E hoje eu estou recebendo esse moço, esse rapaz, esse homem, hoje de forma muito especial, que tem muitas histórias de ressignificados, de transformação, e o mais recente deles é de empreendedorismo, que é muito legal e é uma história de inspiração para muitos jovens, para muitas pessoas. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Verde o Anderson Maciel Ciriaco. E eu falei certo o nome, Anderson? É isso mesmo. Anderson Maciel Ciriaco, eu nunca, se é o Ciriaco é primeiro, se o Maciel é depois. Ciriaco é o último do meu falecido pai. Saudoso. Muito bem, saudoso. Tava na Bahia? Na Bahia? Piauí. Teresina. Piauí, lá no Nordeste. Anderson, que eu conheço há uns par de dias já, né, Anderson? Graças a Deus. Anderson ele era mais esbelto, era mais magrinho. Agora ele tá usando umas camisas tamanho M, né, Anderson? É 2 M's. Ô, Anderson, cara, faz dias que a gente tá conversando aqui, falando, nós temos que conversar com o Anderson. E aí, esses dias a gente tava lá cantando no videokê, a gente falou de novo, né? Ó, vamos conversar com essa galera aí que tá empreendendo, que ressignificou a parte profissional. E aí eu te pergunto assim, Anderson, como que você chega em Sinop e você entra nesse movimento cultural, vai participando das partes, nessa parte do circuito alternativo, na época você músico também, né? Engajado. Conta um pouco da sua chegada aqui em Sinop, como que você começa a entrar nesses movimentos. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. É sempre uma honra aqui estar com essa família, que é a TV Cidade Verde, né? Liderada aí pela Rebeca, pelo Ivanildo. Eu chego em Sinop junto com minha mãe e meu padrasto, né? Em 1992. No início de 92, eu ainda com 6 anos de idade. E aí, Fernando, a gente mora na época no Jardim Jequitibás e inicia ali um novo loteamento que é o Jardim Violetas, e a gente foi pioneiro ali, a 3ª ou 4ª casa a ser construída no bairro. Então começou a populacionar e minha mãe foi a grande referência, é ainda, né? A grande referência dos movimentos. Dona Jurema. Dona Jurema. Acabou sendo pai e mãe no final das contas aí, a gente 4 irmãos. E ela se insere no movimento social, né? Através da Pastoral da Criança, ali liderada pela Dona Edir na época. Dona Edir da La Barba. E minha mãe foi liderança lá na região ali dos Violetas, né? Junto com a Vera, uma Tereza, uma turma antiga desses movimentos, a saudosa também, Dona Janete Beata, ali nos clubes de mães. E então eu tenho minha mãe como espelho, né, nesse processo. E logo depois eu me insiro também, nos movimentos sociais. Eu conheço então uma turma do hip hop aqui de Sinop, o Jean, o João, o Bozo, o Seco, o Sorriso, uma turma antiga aí. E era um movimento muito fechado, apesar de ter todo um discurso de agregador, mas em Sinop ele era muito fechado, e eu começo a questionar tudo isso, né? Por quê? Pra quê? Pra quem que é isso, né? E na época existia um grupo chamado Ideologia Ativa, e eu começo a participar dos ensaios ali como público, plateia, e no final das contas eu já estava ali cantando o refrão, quando eu vi eu estava no grupo. E aí eu novamente começo a questionar, tipo, beleza, a gente ensaia segunda, quarta e sexta, pra quê, né? E aí a galera ficou em choque com o questionamento, porque eu era o último da fila, né? Tinha acabado de chegar. E aí, com essa provocação, a gente começa a fazer os movimentos, né? Na época chamava Hip Hop Ataque, então a gente chamava de artista igual pedreiro. A gente ia lá, limpava, montava o som, o palco, e daí fazia o show pra turma. Então a gente começa a agregar mais gente, trazer essa juventude, e aí surge a ideia de provocar, de passar os ensinamentos, né? Então o hip hop na época não é ainda formado por 4 elementos, que é o DJ, o MC, o break, que é o dançarino, né? E o grafite. Então a gente começa a fazer essa provocação de ensinar, e a gente conhece a CUFA, e aí eu
saio desse movimento artístico, né, até então, e começo a liderar esse processo social-cultural, né, social utilizando a cultura como instrumento de transformação. E aí eu tive a grata satisfação de ter você, na época, como secretário de Cultura, que nos deu todo um alicerce, né, para a gente ter condições de fazer esse trabalho nas comunidades. A gente conseguiu rodar, na época, todos os bairros de Sinop, especialmente os menos favorecidos economicamente, né? E tenho bastante orgulho de tudo que a gente fez através da CUFA, inclusive participando de eventos a nível de Brasil, de mundo, representando a cidade e levando aqui, através do basquete de rua na época, a gente disputou, representando Mato Grosso 2 vezes, a Liga Internacional de Basquete de Rua lá no Rio de Janeiro, né? Legal. E esse movimento, você tem convicção de que ele tem influência também nessa sua visão mais inclusiva, democrática, muitas vezes, claro, pelo enfrentamento, mesmo que na época, porque a divergência inteligente constrói, né, Nando? Se você acredita que isso foi muito importante e que ao mesmo tempo hoje também perdeu um pouco a força, essas presenças, porque a gente envelheceu, novas gerações poderiam ter surgido, né? E você acredita que na sua geração fez diferença para te trazer hoje, vamos falar disso daqui a pouco, nessa parte do empreendedorismo cultural mesmo, mas na época fez muita diferença para você e hoje existe uma deficiência? Isso, eu entendo, Fernando, que a gente é semelhante, mas não é igual, né? Então, a gente é feito de acertos e erros, né? A gente é humano. Então, a gente tem que, na medida do possível, ajudar quem precisa com as suas dificuldades, seja ela econômica ou de formação ou de conhecimento, né? Então, tudo que a gente puder fazer nesse sentido é de extrema importância, de grande valia, né? A gente está sendo útil, né? A gente está aqui para, de alguma forma, ser útil para a gente mesmo, para a sociedade. De legado, né? E aí, eu fui pai muito cedo, né? E tudo que eu fiz, assim, é pensando em quando eles crescerem, ter orgulho do pai que tem. E, de fato, a gente, não sei se foi uma falha nossa na formação dos novos agentes ou se realmente o mundo deu uma transformada e algumas coisas vieram para bem, mas de certa forma acabaram piorando, que é o caso das redes sociais. Sim. Né? Eu vejo que o movimento rua, a inclusão, a troca, né? A vivência presencial se tornou mais escassa nesse sentido e fica cada um no seu quarto ali fazendo revolução através de Instagram, né? Militância webiana, né? Webiana. Fica muito no sofá ali, é instagramável, mas de fato na vida real acaba não tendo ação efetiva. Ação, né? Efetiva. Eu me lembro, não é inevitável, né? Me lembro vários momentos emblemáticos que a gente enfrentou naquela época, que o Nilson deu oportunidade como prefeito de tentar organizar o segmento cultural, que ficava sempre muito à margem de outras gestões, e entendendo, né, o papel de cada um como ferramenta de transformação, de inclusão social, e era inevitável. Eu me lembro muito que teve um protesto, um justo protesto, lá na Praça do Jardim. Praça União. Lá na Praça União. E daí teve um bolo, né? Teve um bolo comemorativo lá, que fazia... Simbólico. Simbólico, que daí tinha 4 meses, 5 meses que a prefeitura tinha prometido limpar lá e arrumar a quadra. E não foi. E daí vocês chamou toda a imprensa lá e fez um bolo comemorativo. Era aniversário da praça não ter sido consertada pela prefeitura. O movimento cultural ele tem que ser criativo. Claro, sensacional. O problema é que eu desconfio que esse bolo foi o Gilmar da Roma, cara. Não, ele não faria isso com isso, não. Que assim, e que ao mesmo tempo, cara, é muito legal isso, porque a provocação de construção num litígio criativo, ele faz você, né, abrir a discussão. É muito válido, né? Sim, Fernando, é interessante você tocar nesse assunto e aproveito aqui pedir licença para ter essa oportunidade. Sempre. As pessoas sempre me taxaram por ter lado, né? E eu tenho muito orgulho de sempre ter tido lado, né? Uhum. Eu tô no mesmo grupo, mesma turma
os mesmos amigos, né? Agregando mais ao longo do tempo, mas desde que eu me inseri no mercado de trabalho ali com 11 anos, né? Disso eu fiz grandes amigos, que é o Nilson Leitão, que é você, que é o Glaucio, que é o Dilmair, que é o Adenilson, que é uma turma antiga aí, que anda junto há muito tempo, sempre com os mesmos ideais e propósitos, que é o bem de Sinop, né? E nem por isso eu me furtei na época, entendendo que reformar a praça, né, garantir ali um espaço público de qualidade para a população era necessário. E a gente fez enfrentamento, mesmo tendo essa relação próxima de amizade e na época até de emprego. Que era um litígio mais ácido, mas era construtivo, né? E a gente conseguia enxergar isso, falava, cara, é construtivo. Pô, e tá errado o poder público não ter consertado a praça. E foi lá e consertou. Conseguimos várias coisas lá na época. O ginásio de esporte que existe lá hoje é uma cobrança ferrenha nossa, na época com a Associação de Moradores lá, liderada pelo Elmir, né, o Miro. Então a gente buscou muitas coisas e a gente pautava soluções lá, não só no campo da cultura e da arte, né, mas a gente tentava trazer essa questão social, da saúde, da educação, né? Tem a escola ali hoje, Rodrigo Damasceno, mas início, Escola União, a primeira escola que eu estudei em Sinop, quando eu cheguei aqui, né? Morava ali... Escola importantíssima duas naquela casas, região, né? Então, a gente sempre buscou esse bem coletivo no sentido de Sinop num todo, né? Sem interesses segundos, né? Era buscando realmente uma transformação social para quem vive ali e é onde eu morava também. Né? Fazendo com muito desprendimento. Isso foi sempre muito autêntico seu. Isso é muito legal. Aí você falou nomes, eu lembrei aqui, né, o Juca já estava por ali também. Juca, né? Sapo, Juca toda Sapo. A turma ali do Alto Paraguai. Isso. Tem o Salsicha lá, como é que chama, cara? Tem o Zina lá, tem uma turma boa lá. Uma turma muito Professora legal. Márcia ali, casada com o Silvio. Minha primeira professora, mora na mesma casa até hoje. Aquela já atrás ali da escola? Bem atrás da escola. A Marcinha. Sensacional, sensacional. Muito legal. E o Anderson, virando a chave aqui. Virando a chave. O Anderson tem bicho de estimação? Tem, Fernando. Eu resisti muito a isso. Porque eu sempre entendi que se tem que cuidar zelar, bem. tem que cuidar bem. É um filho, né? Então, como na vida corrida, principalmente nesse movimento social, cultural e viaja... Então, eu sempre tive muita resistência em ter, confesso. Mas hoje eu tenho lá uma filhona que é a Nina, uma Rottweiler que acaba sendo, além de filha, amiga, uma cuidadora lá da gente, né? E nesse processo, Anderson, nesse processo de ressignificado profissional, você vem, através dos movimentos, trabalhou no legislativo com a gente, em altas habilidades desenvolvidas, claro, por vocação, por concentração, né? E professoras como a Raquel, né? Que é a xiita ali na parte de papel, né? Raquelzinha. E outras. E modelando isso, mas convergendo ali, orbitando. Daqui a pouco ali você faz parte da gestão ali do Hospital Santo Antônio, que é uma saga, né? Tem a parte profissional, mas tem também um certo ideal ali de estar colaborando, que é uma fundação, né? Tem um serviço prestado para Sinop, tem uma história, né? Dos fundadores, do conselho que faz aquilo acontecer, trazendo saúde pública. Mas daí vem orbitando ali por você, essa parte cultural sempre ali, o Anderson e tal, daqui a pouco vem praticamente uma realização de sonho que você enfrentou num momento difícil, que chega ali o Xingu. Que você já era cliente, tinha um relacionamento ali com os meninos ali, fundador, né, com o Darlan, com a turma ali e tal, envolvida com a parte cultural, que é muito legal. E de repente vem pandemia ali ainda, o Xingu, e você falou, cara, eu vou entrar nesse projeto, e você se identifica muito, você ressignificou o bar, vem empreendendo ali, essa pegada de trazer a cultura lá atrás, com agora empreendedor. Você acredita que fez a diferença para você estar entendendo essa dinâmica, porque empreender é difícil, é mais no Brasil, né? E quais são os pontos que você indicaria aí para as pessoas que querem iniciar um negócio de empreendedorismo? Isso, Fernando. Na minha saída da CUFA, a ideia era dar uma afastada dessas ações e movimentos, mas quando a gente gosta, não consegue por muito tempo, né?
Então, ali no período que eu laborei contigo na Câmara, mesmo lá com as ações do Legislativo, todo ano, na verdade, uma vez no ano, a gente fazia o Grito Rock. Fizemos 10 edições aqui em Sinop, movimento de música autoral, agregando toda essa cultura urbana, com feirinha livre, venda de livro, música, grafite, sempre tentando, de certa forma, trazer todo mundo ali para o mesmo caldeirão, né, e fazendo essa efervescência cultural. E aí surge essa oportunidade aí que o Alisson me deu de ter o Xingu. No primeiro momento eu disse não, conversei com a minha esposa, Fernandinha, e ela, não mexe com isso não, estamos tranquilo aqui com as crianças. Mas aí o Alisson voltou a provocar e, como você disse, era um sonho de muito tempo, até viver disso, ter uma renda disso, né? Além dos ideais sociais e culturais. Também trabalho essa parte econômica, né? Claro. E aí aceitei o desafio, Fernando. A gente fez uma parceria lá, parcelada de várias vezes, enfim, e a gente cumpriu com o combinado. E estamos investindo lá, como você diz, para ressignificar o espaço e melhorar e trazer vida e arte, cultura e artistas. E o que a gente diz para quem tem interesse, né, em empreender, em começar, é acreditar no seu sonho, né? Fazer aquilo que gosta, não necessariamente que sabe, porque eu achei que sabia fazer isso e quando assumi a gestão do bar vi que é muito mais do que trazer artista e pagar cachê, sabe? Tem todo um processo de vendedores, de revendedores e o cara que não cumpre com o combinado na data, e você tem que ter o plano B, enfim, é uma engenharia, né? Como todo negócio, você tem que ter os seus tentáculos, né? As suas opções ali. Mas é dar o pontapé inicial, é começar, né? Hoje existem vários mecanismos aí que facilitam, né? A parte de conhecimento, os próprios CNPJ através do MEI, se você começa pequeno igual eu. Enfim, existem várias ferramentas aí de apoio e sustentabilidade para isso. Então é ter perseverança e dar o pontapé inicial. Ter a disposição e a coragem também, né? Porque empreender exige um ingrediente muito forte. E você concilia, né, Anderson? Você está fazendo essa transição também, né? Isso que é muito admirável. Você segue ali, abre todo dia praticamente, né? A gente abre quinta, sexta e sábado. Sexta, aí, esporadicamente, vezes, conforme os feriados, a gente tenta aproveitar essas oportunidades. E você trabalha lá, né, contratado no hospital, horário comercial, tudo, né? E depois ainda vai lá e faz o terceiro turno e quarto turno e vai tocando. Então, pessoal, assim, isso que é legal, sabe, do Anderson, para ressignificar aí a nova geração e todo mundo, que sucesso demanda sacrifício, demanda renúncia, né? Demanda terceiro turno, quarto turno, tem esposa, tem filhos, tem compromisso social, né? Trabalha num local, né, com horário comercial, depois vai lá e faz a outra virada de chave. Então, não existe sucesso sem dor. Precisa ficar alerta nesse sentido. E o Anderson é um case, um testemunho real disso. Anderson, tem algo que você não come? Que eu não como? De comida, assim, tô falando. Bom. Nessa fase da vida, Anderson, tem só de comida, não tem jeito. Não lembro de nada específico assim. Tem uns negócios assim que se eu for lá, tiver, eu não como. Não, eu tento... Jiló com leite condensado. Assim. Aí não dá, né? Jiló, acho que eu não. Mas não tem comeria. alguma coisa. Jiló É um trem que tá na lista. Estaria na lista. Essa eu tento conhecer, pelo menos, essa eu não conheço. Nessa mistura gastronômica. E as escolas que você estudou aqui, quais foram, Anderson? Para lembrar assim, um pouco do seu legado. Você estudou aqui em Sinop? Isso até me arrepia, cara, porque traz as lembranças fantásticas, assim. Isso daí, quando eu mudei aqui, a gente morava a 2 casas ali da Escola União, que hoje é Rodrigo Damasceno. Então, ali eu fiz os 2 primeiros anos da minha iniciação escolar. E aí o nosso saudoso Contini constrói lá o centro educacional, onde hoje é a Unemate, né? E aí, por
por consequência das séries, a gente foi transferido para o centro educacional. Então, a primeira turma lá do centro educacional eu fiz parte. Então, estudamos ali o 3º e 4º ano. E aí, no 5º ano, eu fui para a escola que me dá as melhores lembranças do mundo, que é a Escola Enio, onde eu tenho ainda até hoje uma relação muito legal com a eterna diretora lá, que é a professora Silvia, né? Ela é fantástica. Tem umas figuras emblemáticas ali na Escola Enio, né? É, professora Edna. Professor Falquete, professor Carlos. Vai ter uma lista ali de turma boa. Júlio. Acho que o Júlio dá aula até hoje. O Júlio lá. deu aula lá de educação física. Hoje ele é meu cliente. Hoje é seu, que é verdade, tava lá esses dias. Verdade. Hoje ele é meu cliente. Fora os amigos, né, Fernando? A maioria vem de lá e graças a Deus a gente vê uma grande maioria deles muito bem hoje, né? Formados e família constituída. Um exemplo deles que eu cito aqui é o Édilo, né? De advogado. Édilo Tenório Braga. Tenório Braga, meu figuraça. Gente Luciano Albuquerque, uma turma, esposo da Tayane hoje, né? Verdade. Gente boa demais também. Turma legal lá do Enio. Meus amigos vêm grande maioria de lá. Olha só, mas exportando talentos. Com certeza. E o Anderson aqui, empreendedor. Anderson, e time de futebol, cara? Você tem como contar o seu aí, cara? Não tá muito bem, mas eu não desisto dele, não. Você fica ali firme. Você fica ali agarrado. Mais ou menos. Quem que é o seu time, cara? Sou São Paulino. São Paulino. Foi uma influência acho que do momento. O Fernando, porque eu lembro que era 92, a gente ali primeira série, e a maioria dos meus amigos eram São Paulinos ali, naquela fase extraordinária do São Paulo, né? E logo depois, na verdade, nesse período já, o Rogério Ceni dá iniciação lá no time, então era o Flamengo e o Palmeiras de hoje, né? Então, desde essa época aí, São Paulino. Ali quem que era os craques? Era o Rogério, Raí, Zete, né? Zete, é verdade. Careca, uma turma. Turma elenco forte, justifica. E o Anderson tem hobby, alguma coisa assim que você coleciona, que você faz, que é algo só seu? Há uma pegada assim que você tá um pouco adormecido, mas que você volta de vez em quando, alguma coisa que você coleciona, que você acha legal, que é segredo, que você pode contar aqui, assim? Não é segredo, mas eu coleciono e sempre que posso eu tenho uma vitrola ali e alguns vinis ali. E sempre que dá eu acabo adquirindo alguns. E é legal que ele voltou essa onda do vinil. E a gente vem se conectando, vários colecionadores aí, tem pontos de venda, não em Sinop ainda, mas próximo já tem aqui em Cuiabá. Então é algo que eu tenho e eu já tive, aí desisti porque acabaram me roubando na época. Eu tinha muito cartão telefônico, aquela coleção eu tinha 2 pastas gigantes. Cartão assim. É legal, hein? A pessoa nem sabe o que é cartão hoje. A maioria não sabe. Então eu tive e era muito, aí quando me roubaram eu não recomecei. O que é sucesso pro Anderson? É pôr a cabeça no travesseiro, Fernando, e dormir em paz, sabe? Sucesso não necessariamente é só dinheiro, né? Dinheiro é importante, mas você estar em paz ali, você consigo mesmo, com a sua família, com seus filhos, né? Saber que você tem sido digno e honrado ali de trazer a eles o melhor e dar as melhores referências, né? Para mim isso é o sinônimo de sucesso. Hein? Tem alguma frase, ou a música, um livro, alguma passagem, algo que sempre em momentos mais sensíveis ou de inspiração você referenda assim? Falar, essa é uma música que pode causar inquietação, as pessoas podem achar legal, que marcou sua vida, sua jornada até agora? Você é menina ainda, mas sempre tem as pancadas, né? Tem. Tem algo assim que você acha legal compartilhar? Tem várias, mas tem uma mais recente que chama Princípia, de um rapper chamado Emicida, e tem uma participação de um pastor que recita um poema lá. Ele é bem forte, chega a arrepiar aqui. Como chama? Princípia, o nome da música. Vamos procurar. Ela é inteira, assim, bem uma mensagem bem forte. Bem legal
de você acreditar em si mesmo e principalmente acreditar no amor, né? Acreditar nas pessoas, acreditar no futuro e se entender como ser humano, assim. Ela mexe muito, assim, comigo, pelo menos. Como é que é o nome dele? Emicida. Do Emicida. Isso. Emicida. O que é a vida? Fernando, é uma boa pergunta. A gente se pega... Parece simples, né? Questionando isso o tempo todo, né? O que é a vida? Tipo, várias vezes, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso, né? Enfim, a vida tem vários significados para mim, Fernando. Mas ela se espelha muito com esse significado que eu te disse do sucesso, né? Para mim a vida é uma só e a gente tem que aproveitar, né, tudo que é possível enquanto está aqui e deixar um legado, né, Fernando? A gente fazer o bem, né, querer o bem e deixar esse legado para que, de certa forma, isso toque nas outras pessoas e elas façam o mesmo e a gente tente, mesmo em dias difíceis que nem estamos hoje, né, com guerra, com ego valendo mais que... ego e vaidade valendo mais que vida, né, que vida das outras pessoas. A gente tem que buscar fazer a nossa parte e eu acho que vida é muito disso, da gente conseguir ser útil no sentido positivo, né. Onde você quer ir com a Fernanda no mundo? O mundo todo. Ela merece, Fernando. Ela é incrível. Um local. Lá, queria ir tal local, tal país, tal lugar, tal estado, tal... Se você fosse decidir por um nesse momento. Se fosse pelo meu gosto, eu ia em algum país da África, né? Mas se fosse por ela, a gente ia pra Cancún. Dá pra fazer as duas coisas. Mas primeiro vai ser pra Cancún. Primeiro pra Cancún, com certeza. É um desafio sempre, né? Essas conexões. Mas a gente tenta, é um combinado nosso, assim. Ou nós dois, ou toda a família, mas sempre tá conhecendo lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, né? A gente tem que, principalmente no Brasil, Fernando, explorar tudo isso que a gente tem, né? E conhecer e de certa forma, multiplicar isso também, né? A gente aprende muito com você, inclusive, e pesquisa e viaja, e mesmo que não consiga estar presencialmente, a gente busca entender e conhecer. Então, é até um recado aí, se o conselho fosse bom não se dava, né? Mas esse vai para todo mundo. O que puder, aproveita, passeia, por mais perto ou por mais longe que seja, é importante você respirar novos ares, né? Eu depois de 40 anos, eu desenvolvi um pouco da técnica de como trabalhando com a consultoria empresarial, né? Fazendo os treinamentos e a parte de consultoria empresarial. Hoje eu já não dou mais o conselho, eu vendo mesmo. Né? Eu estava numa empresa, o cara falou assim, não, você vai dar uma ideia para eu falei, dá não, eu vou vender, porque o senhor está me pagando todo mês, então não dou nada aqui não, eu vou vender para você a minha ideia. E a ideia aqui é o seguinte, vai fazer isso, e falou, poxa, legal pra caramba, eu falei, viu? Cobrando, ele achou muito legal, achou sensacional, mas a maturidade traz essa dinâmica também, e claro, a gente também faz doações também de ideias muitas vezes. Eu capto vários. E isso faz diferença. Ander, nesse processo de conexão, de ressignificado assim, conta pra gente aí, faz a propaganda do Xingu, especialmente. Quais são as principais atividades? Vai ter Grito Rock esse ano? Então, Fernando, o Xingu a gente vem trazendo uma programação a princípio de quinta a sábado. A gente tem um planejamento aí, mas é aos passos, né, de ampliar isso para mais dias da semana. A gente vem trabalhando com uma agenda fixa de toda quinta-feira, ter lá o nosso glorioso karaokê, onde a gente se diverte cantando ou assistindo. É muito legal. Na sexta e no sábado a gente traz atrações musicais. A gente tenta valorizar ao máximo os artistas locais, dando oportunidade, né, mensurando eles no que for possível. Levando eles ao conhecimento de toda a sociedade e também fazendo uma conexão aí com alguns outros locais, principalmente a capital Cuiabá e alguns fora do estado também que
que é um projeto que a gente está aí de trazer alguns covers, né? Então a gente já trouxe alguns, agora na sexta-feira a gente tem um cover do Raul Seixas lá com o Rodrigo Seixas, é um cara muito fantástico, como ser humano, como músico, como cover. A gente está com uma parceria bem legal com o Diego Sanz, que é o cover do Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. Ele tem nos trazido várias opções aí, então já trouxemos, além deles, o Bon Jovi, trouxemos o Charlie Brown Jr., e tem um cardápio de outras opções aí pra gente investir e trazer pro público sinopense, né? Então é algo que deu certo, que é legal, que a galera gosta de reviver alguns momentos de bandas importantes aí da cena do rock, especialmente nacional, né? E até internacional. Então é algo que tem sido bem gratificante de você ver a emoção das pessoas, né? Às vezes não puderam estar no show daquela banda especialmente, mas consegue de certa forma vivenciar toda aquela energia e aquela emoção de estar ali no cover da sua banda preferida. E sempre você fazendo muita parceria também, aberto a parceria também, né, Anderson? Com movimentos organizados, colaborativos, né? Universidades, movimentos culturais. Isso é bem legal você colocar também, que as pessoas podem te acionar no direct aí para poder firmar parcerias, né? Com certeza, a gente tem já algumas experiências com a FMT, com a Universidade Federal, né? Tem agora no final do mês uma primeira experiência aí com a FACIP, com a turma da psicologia. Então com eles a gente já tem, além do final do mês, que é uma sexta-feira, dia 28, também algo já para novembro, para trazer a temática da consciência negra ali, que é comemorado no dia 20 de novembro. Então a gente está programando uma agenda aí para o dia 19, com outras instituições, né? A gente, com a própria TV Cidade, a gente teve uma experiência bem legal agora, poucos dias, que foi com o Dia das Crianças. Sim, a gente conseguiu arrecadar aí alguns brinquedos. Então, como eu disse no início aqui, Fernando, o dinheiro é importante, mas não necessariamente ele é o viés final, assim. Então a gente pode ganhar dinheiro fazendo bem também. Ele é a consequência, né? Consequência. Ele é a consequência. Então a gente, no que puder ser útil, o bar está à disposição, né? De ações e instituições sérias. A gente não tem dificuldade nenhuma em ajudar. E com as universidades também a gente está de portas abertas, né? Para o diálogo e para construir agendas positivas juntos, né? Cabeças, quanto mais pensantes, com mais cabeças pensantes, mais a gente tem ideias e ações legais. E o movimento cultural, nesse nicho que a gente trabalha, que é o alternativo, né? O underground, o legal é disso, Fernando, essas criatividades que a galera traz, sabe? Apesar de a gente trazer coisas, lembrar coisas de passado, que com bandas como o Bon Jovi, o U2, né? A gente vem com muita coisa nova, tem bandas autorais promovendo ações aqui em Sinop, gravando CD, gravando videoclipe, sabe? Tem muita coisa legal rodando que precisa ser mostrado. E a gente vem como uma alternativa ali, como um pilar para isso, né? Como uma fonte de distribuição disso tudo. E potencialização, né? E potencialização. Potencializando. Anderson do Xigu, o bar mais feliz de Mato Grosso. Ganhamos. Mais feliz de Sinop, você fala sempre lá, né? Ander, nós chegamos no final aqui. Antes de eu pedir para você fazer os agradecimentos aqui, nós temos o movimento do passo a passo, né? As pessoas entendem porque eu uso as meias divertidas, as meias coloridas. Nossos convidados recebem essa simbologia. Você vai receber até uma mais tranquilinha hoje, que essa aqui não é muito, mas porque também é um símbolo do que você vem fazendo ao longo dos da sua jornada de vida. Começando lá atrás, nos movimentos culturais, fazendo enfrentamento positivo, cobrando, buscando direito, inclusão, né? Passo a passo. É a meia, passo a passo, construindo uma jornada de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso, positiva, e a gente agradece muito o seu carinho, a sua parceria sempre. E essa é a meia que você vai, depois, quando você for usá-la, você vai marcar a TV e marcar o Fernando, né? Pra gente potencializar aí. E peço muito legal. Obrigado, para você
fazer as considerações finais aí pra galera, agradecimentos e tudo mais, que a gente vai encerrar e vai se encontrar em outros podcasts. Obrigado, Fernando, mais uma vez pela oportunidade. Pode Tudo é uma ideia super legal. Eu tenho assistido aí várias figuras emblemáticas aqui e que Sinop é uma cidade muito rápida, né, Fernando? E algumas histórias acabam ficando no tempo. Então, quando você traz aqui um Aloysio, uma Neide Lopes, né, figuras que ajudaram a fazer Sinop o que é muito legal, porque essas histórias precisam ser lembradas, né, ser registradas, né? Muito importante. Então, eu me sinto bastante, você não tem noção da felicidade de estar aqui, de poder fazer parte desse time, né, de entrevistado aí, que eu sei que é bem filtrado. É uma alegria, é uma honra pra gente receber você aqui, sua história, sua família. E é isso mesmo, consagrando o legado aí, fazendo os registros, que é o objetivo do Pode Tudo, fazer essa materialização de conteúdo nas redes sociais de pessoas que são importantes para Sinop e para o Nortão. Estamos aqui nos despedindo, até o próximo programa, com figuras ilustres aí como o Anderson Maciel Siriaco, que é o Anderson do Xingu, o bar mais feliz de Mato Grosso. Acompanhe nas redes sociais e Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro com mais um entrevistado no Pode Tudo, o podcast da TV Cidade Verde.